Estou aqui fazendo um vídeo que eu não gostaria de fazer, que era o encerramento da negociação entre Botafogo e Yaya Touré. Ricardo Rotenberg foi ao seu Twitter, como já havia sido meio que conversado a informação do horário que eu tinha colocado em primeira mão aqui no canal do TF hoje mais cedo. Ele falou que a negociação acabou. Yaya Touré e seu representante, eles conversaram com o membro do Comitê de Futebol do Botafogo hoje, durante toda a tarde. E segundo o Ricardo Rotenberg, o Yaya queria mais um tempo, queria mais pensar um pouco mais, já que seria uma mudança drástica de vida. E com isso o Botafogo achou melhor não, vamos terminar por aqui, porque já está maçante, já está chato, Tá chato, tá muito chato essa negociação, chegou no limite que os torcedores botafoguenses, eles já estavam meio que de saco cheio. Eu estava de saco cheio como jornalista e como torcedor. Porque são várias questões, tudo que foi pedido pelo Yaya, o Botafogo prontamente aceitou: aumento salarial, todas as condições, moradia, aumento do período de contrato, tudo. Não teve uma vírgula que o Botafogo não tenha sido questionado e cobrado que não tenha aceito. Agora, o Botafogo é muito maior do que o Yaya Touré. O Botafogo é uma instituição centenária. Quem é Yaya Touré perto do Botafogo? É um jogador que não seria nem o maior jogador da história do Botafogo para atuar aqui, né? Convenhamos. Não é desdenhando o jogador, né? Que seria uma excelente contratação em relação a marketing, em relação a desempenho técnico, tático e etc. Mas não dá para você ficar se humilhando durante o tempo todo, não dá. Porque você chega num ponto que eu vejo pela reação dos torcedores. Alguns estão desapontados, mas muitos estão, ufa, acabou, graças a Deus. E essa é a minha reação, de ufa, graças a Deus, acabou. Porque imaginem, mais 2 meses vão esperar aí, né, o Campeonato Brasileiro, estamos em março. O Campeonato Brasileiro começa em maio. Imagine ficar assim negociando mês a mês. O Yaya Touré ia ficar enrolando o Botafogo até quando? Ele queria enrolar mais o Botafogo mais um período. E a atitude do Botafogo em encerrar a negociação foi perfeita. A deadline do Botafogo tinha que ser respeitada. O Botafogo tinha que colocar o peso da sua história na mesa. Não deixar ser levado por um jogador. O jogador, ele tem até um certo limite de uma negociação. Passou desse limite, pronto, chega. Não dá mais. Existe ainda a possibilidade? Pelo que o Ricardo Rotenberg falou, sim. A porta do Botafogo está aberta para ele, caso ele queira vir jogar aqui, tudo bem. Mas aí, comece a negociação novamente lá em abril, maio, quando for o início do Campeonato Brasileiro. Se aparecer outro clube querendo ele aqui do Brasil, negocia. Fizemos a nossa parte. Era mulher não querendo vir, depois a situação do colégio, depois impostos e outras coisas sucessivas, uma atrás da outra. 15 dias de negociações, a negociação do Honda, que é um jogador com muito peso, claro, menos peso que o Yaya Touré, isso a gente tem que ter essa franqueza e essa clareza para vocês. É um jogador com menos peso que o Yaya Touré, mas uma negociação que demorou uma semana. O Honda fez de tudo para vir para o Botafogo. E uma informação para vocês aqui, em primeira mão. Sabe qual é o salário do Honda em CLT? 110 mil reais. 110 mil reais. Honda ganha menos do que muitos jogadores do elenco do Botafogo hoje em relação a CLT. É surreal. Há digamos que a tristeza de muitos torcedores, há o ponto da decepção de muitos torcedores, há a decepção de todo o staff ali do Botafogo que fez a negociação. O material do Botafogo estava belíssimo de apresentação do Yaya Touré, material que vai ser jogado na lixeira, mas estava belíssima a produção, foi tudo feito. O que me deixa chateado nisso tudo é que a parte do Botafogo foi feita perfeitamente. Se o jogador não quisesse, cara, chegava a 15 dias,
nessa porcaria e falasse, não quero, eu vou tomar decisão só em maio. Mas queria ficar enrolando e continuar enrolando. Não dá. Chega num ponto que você precisa encerrar. E parabéns para a atitude do Botafogo. Aí agora eu vou para o lado daquele torcedor que tá, ai meu Deus, eu vou ser zoado porque a gente falou do Yaya Touré e o Yaya não veio, vão querer zoar a gente. Vamos para alguns exemplos? O mais recente, Balotelli no Flamengo. O cara escolheu jogar no Breccia da Itália. No Breccia. Quem é Breccia? Preferiu jogar na Itália. Com todo o poderoso Flamengo monetariamente, a gente conversando, né? Podendo oferecer mundos e fundos, o cara preferiu jogar no Breccia. Acho que é Breccia mesmo, né? Não estou equivocado, não. Aí vamos para alguns outros clubes. Há alguns anos, Fluminense várias vezes com Juan Román Riquelme, que inclusive chegou a dar uma entrevista falando que nunca tinha ouvido falar do Fluminense. Essa é a história. Vamos para algumas equipes paulistas. Por exemplo, Corinthians, com Didier Drogba. Não quis vir também para o futebol do Brasil. O caso histórico e mais recente, que é o caso do Anelka, em relação ao Atlético Mineiro. O presidente Calil foi às redes sociais, postou informações, falando, apresentaram e mostraram a camisa do Anelka. E o que aconteceu? A Anelka não foi para a equipe corintiana. Para a equipe atleticana, perdão. Então, torcedor botafoguense, pare de se preocupar com o que os outros vão falar. Negociações são assim. Você poderia ficar preocupado, caraca, vão zoar o Botafogo? Se, por acaso, por exemplo, se o Alvinegro tivesse feito fake news, não tivesse conversado com ninguém, tivesse inventado essa negociação, e não foi isso que aconteceu. Negociações, elas podem acontecer ou não. Um exemplo do Seedorf. Em 2011, o Botafogo chegou a negociar com o Seedorf, ele renovou mais um ano com o Milan e deixou a porta aberta com o Botafogo para que a negociação acontecesse no ano posterior. Negociações são assim. Elas podem ser positivas ou não. Nessa história, o que me deixa um pouco revoltado é esta demora. Foi essa demora do Yaya. Sempre pedindo as coisas, enrolando. E queria enrolar mais. É uma enrolação que eu vejo. Será que ele está esperando abrir novamente a janela europeia? Apesar que ele é um jogador sem contrato, então ele pode negociar com qualquer equipe, né? Dependendo do país, a janela restrita, né? Que jogadores livres, eles podem chegar a qualquer momento. Mas a temporada também está acabando, faltam algumas ligas aí, 7, 8 rodadas. Então ele não teria espaço. E também não tem espaço hoje em grandes clubes do futebol europeu. Talvez em clubes bem intermediários ou futebol ou equipes alternativas, né, de futebol. Agora é isso. Agora o Botafogo precisa focar no que tem. Não é para entrar em uma depressão. Você que está pensando em encerrar o sócio torcedor, tire isso da cabeça. O Botafogo só vai poder pensar grande, pensar em contratações a partir do momento em que o sócio torcedor ele estiver turbinando. Se o sócio torcedor estiver baixo, se o sócio torcedor estiver down, você não tem moral. Até rimou. Botafogo precisa que seu sócio torcedor cresça, precisa que seu sócio torcedor ele aumente. Só com isso você, eu, todos nós poderemos cobrar algo da diretoria. Poderemos pedir algum jogador. Poderemos exigir coisas dentro do clube. Com sócio torcedor de 15, 20 mil não dá. Com sócio de 30 mil já dá pra gente começar a colocar cabecinha para reclamações. Com sócio torcedor de 40 amigos aí já dá pra exigir um pouco mais. Com sócio torcedor de 50, aí o Botafogo tem que dar uma resposta em relação a contratações. Pegando o que o Mauro César falou em relação a Balotelli e Flamengo, usando até para você usar isso como defesa, se alguém te zoar, principalmente o torcedor lá da força oculta. Uma negociação dessa mostra a força de um clube, mostra que um clube está no mapa,
mostra que o Botafogo está vivo. Foi usado isso em relação ao Balotelli. Então isso pode ser usado em relação ao Yaya Touré e o Botafogo. Essa negociação não terminou boa para o Alvinegro, mas mostrou que o Botafogo está vivo no mercado, que o Botafogo está vivo como clube. Quem duvida e quem acha que o Botafogo é um morto-vivo está redondamente equivocado. Então é isso, espero que vocês tenham não gostado desse vídeo, né, porque a informação não é boa, mas deixa o like, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp favorito. É muito importante que mais pessoas conheçam o canal do TF. Passamos dos 86 mil inscritos, vamos agora rumo aos 87. Conto com vocês. Amanhã às 7 horas estou de volta, pegando todas as informações do Botafogo de hoje e fazendo o giro de notícias às 7 horas da manhã. O Roxinha é feio, o conteúdo do canal do TF é bom, tamo junto, aquele abraço, fui, fiquem com Deus e vamos fogão, com Yaya ou sem Yaya, aqui é Botafogo, aqui ó, é Botafogo, cacete.